Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso De Olho no Futuro. Essa que é a 8ª temporada. Esse programa que te ajuda no seu processo de escolha profissional. Seja você aluno da 1ª série, 2ª série ou 3ª série. E nesse episódio em especial, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a Clara Idiorier. Ela que é de origem chavante e vai falar um pouquinho sobre o seu processo de escolha profissional, sobre a sua cultura. Fica ligado que hoje o programa está muito especial. Tudo bem, Clara? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Que alegria te receber aqui nos nossos estúdios. Clara, e a gente já quer começar perguntando para você como é que foi o seu processo de escolha profissional. Sei que atua aí na área de jornalismo, né? Cinema, audiovisual. Fala um pouquinho para nós quais foram as suas motivações. Minha principal motivação sempre foi muito cultural, foi muito ligada à cultura, porque o meu avô, ele foi o que fez o contato dos chavantes entre os não indígenas na região do Mato Grosso, ali de Pimentel Barbosa, porque existem várias terras indígenas. E uma das estratégias que ele pensou é justamente o registro fotográfico, audiovisual, tanto externamente quanto internamente. Porque ele sempre falou muito da importância de nós mesmos contarmos nossas histórias, nós mesmos aprendermos ferramentas, tanto linguagens audiovisuais quanto o próprio português, para não ter essa intermediação. Porque ele sempre reconheceu que muito se perde e só nós mesmos poderíamos entender o nosso próprio olhar, nossa própria cultura. Fora isso, também é a questão de como nós gravamos muitos nossos ritos, nem sempre a gente externa tudo, né? Publica tudo, mas é uma forma também de preservação e de autocorreção. Então, os mais velhos, eles sempre falavam, olha, você está dançando meio errado, vamos corrigir isso, vamos levar mais a sério. E aí, vendo o meu tio, que também é cineasta, o Caio Ayacé, que eu fui indo para esse caminho. Nisso foi criado o Ponto de Cultura Poé, que formava jovens com audiovisual, com câmera, com um registro fotográfico, enfim. E aí eu fui me interessando por essa área, a princípio. O jornalismo surgiu na minha vida foi que na época que eu fui fazer o vestibular, cinema e audiovisual já tinha passado. E aí minha mãe falou, não, vamos fazer alguma coisa para você não parar os estudos e aí você vai indo para onde você gostaria de chegar. Foi quando eu escolhi o jornalismo, porque era o mais próximo, tanto de registro, quanto de contar histórias, quanto de apurar fatos. E foi quando eu escolhi o jornalismo, mas realmente cinema e audiovisual, mesmo no jornalismo eu ia para a TV, mesmo no jornalismo eu ia até para a rádio, eu me arriscava um pouquinho. Então, sempre foi mais nesse sentido de guardar memórias. Olha só, queridos, que interessante. O programa de hoje, então, está recheado de informações importantes, né? A Clara está trazendo várias dicas, né, sobre a questão do jornalismo, cinema, audiovisual e com foco na preservação da memória desse povo. Fica ligado que tem muita coisa boa para vir por aí ainda. Clara, e continuando aqui, eu queria saber, você tinha outras opções em mente? A Clara lá, criança, né, como às vezes nós temos expectativa, né, de algum sonho. E aí, como é que foi esse processo? Você estava pensando em outras coisas? Você falou aí da influência do seu avô também. Sim. Fala para nós como é que foi isso. Não é uma opção distante, inclusive eu ainda quero fazer alguma vez, psicologia. É uma coisa que eu gosto de entender como as pessoas funcionam um pouco. Então, sempre teve esse lado de comunicação, tanto no registro quanto de fala mesmo, de entender como que as pessoas se organizam, funcionam e tal. Então sempre foi psicologia, mas é uma escolha também possível. Uhum. Muito bom. Isso também é interessante pensar, né, queridos? Porque você pode ter uma primeira opção, uma segunda opção para você fazer em um segundo momento da sua vida, né? Então, abrindo possibilidades de crescimento em diversas áreas. E aí, Clarinha, quais foram os critérios que definiram essa sua escolha? Então, você pensou em cinema ou pensou em audiovisual, jornalismo, psicologia, a influência
aí da parentalidade foi forte? Como é que foi? Meus pais, eles sempre foram muito abertos, sempre. As únicas coisas que eles falavam é: você está feliz no que você está escolhendo? E isso é uma coisa muito indígena também, que é o que eles sempre falam. Na maioria das culturas a gente fala: você tem que ser feliz, né, nas escolhas que você faz. E aí, o que me fez escolher cinema, audiovisual, jornalismo independente, foi porque eu sempre tive ligada muito à comunicação, a falar com pessoas, a ter essa troca de experiências, de ideias, porque minha mãe ela é educadora. Então, vira e mexe, eu estava nas palestras de educação. Meu pai também é uma liderança chavante, então ele sempre teve esse caminho de conversar com os outros, de ouvir as pessoas. Então eu sempre soube que a comunicação que estava na minha essência era com o que eu queria trabalhar, era com o que eu sempre me senti muito mais à vontade. E aí foi meio que fácil. Uhum. Sim. E aí, Clarinha, a gente queria saber um pouquinho mais, você está falando aí dos chavantes, né, dos carajás. Você podia falar um pouquinho para nós sobre esses dois povos? Assim, o que diferencia? A gente fica um pouco curioso, né? O que diferencia um carajá de um chavante? O que traz de diferente na cultura desses dois povos? A começar que eles são inimigos tradicionais. Sério? Sim, sim, sim. As principais diferenças são que eles dividiram o território, porque os carajás, eles são aqui de Goiás, de um pouquinho de Mato Grosso também. Mas as diferenças, primeiro, a cultura chavante é muito patriarcal. Ela vem a partir do homem, todos os ritos vão mais para os homens. Já a carajá é mais feminina, a mulher que dá a última palavra e os ritos são para ela. O povo carajá é um povo pescador, toda a cultura, o embasamento cultural inteiro está baseado no rio, com a ligação com o rio, com Araguaia. E o povo chavante é extremamente com o cerrado, com a caçada, é muito com a carne. Que mais? Vamos lá. Chavante, o brinco de madeira, que é típico chavante, e o corte em franjinha, daqui até aqui. Inclusive, eu usei durante muito tempo, de uns anos pra cá, que eu não tenho corte totalmente tradicional. O carajá, eles já são aqueles... não é um cocar, não chega a ser um cocar, porque ele vem das costas, assim, ele é lindo, maravilhoso. Mas são culturas extremamente diferentes. O que eu falo é que o chavante é muito sisudo, muito sempre forte, parece que tá sempre querendo brigar, e o carajá já é mais tranquilo, guerreiro também, mas muito mais tranquilo, muito mais... Você tem mais proximidade de chegar um pouquinho, assim. Então, são completamente diferentes. Não sei como são os meus pais. Quer dizer, eu até sei. Mas através de vários projetos que eles acabaram se encontrando. Olha só, gente, que interessante. A Clara nasceu aí da junção desses dois povos, né? Carajá e Chavante. E aí, aquela pergunta básica, com qual cultura você se identifica mais? Eu sei que você foi criada mais no contexto dos Chavantes. Foi. Minha mãe, ela perdeu contato muito cedo não com a cultura dela, mas com a aldeia que ela era de origem, que foi uma das últimas daqui de Goiás. Porque ela perdeu os pais quando ela ainda era criança. Então, quando eu nasci, ela não queria que eu perdesse essa questão cultural, de espiritual, de você conhecer as suas origens. Foi quando ela mudou para a aldeia do meu pai. Inclusive, hoje em dia, ela tem muito mais conhecimento e muito mais proximidade com a filosofia da minha família chavante, de conhecer mais. E aí eu sempre cresci nesse universo. Inclusive, eu sei falar chavante, eu entendo, eu participo dos ritos. Inclusive, ano que vem tem um rito que eu estou querendo gravar lá, que é a formação de uma nova geração. Então, minha proximidade e minha formação inteira é muito chavante. E eu acho isso muito interessante, como eu falei, é patriarcal. É uma diferença eu vim como mulher, como menina, abrindo portas para outras meninas,
se inserirem tanto no audiovisual quanto falarem. Não que as meninas nunca tiveram voz na Chavante, tem momentos. Só que hoje em dia tem muito mais abertura, é muito mais fácil para uma menina se inserir em outras profissões que elas quiserem. Isso eu acho muito importante. Nossa, é muito interessante. Inclusive, Clara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto do seu trabalho, né? Que você busca incentivar meninas, né? Mulheres, carajás a trabalhar com audiovisual, a mostrar, a dizer o recado, né? Quem somos nós, né? Para além do olhar do externo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. A parte que eu acho mais interessante das mulheres que fazem audiovisual, principalmente indígenas, é que elas trazem um olhar um pouco maternal, um pouco de casa e principalmente de lugares e acessos que os homens não têm, de ritos, de conhecimento, porque mesmo que os homens se interessassem em gravar os ritos das mulheres, de falar com elas, tem uma barreira de timidez, sempre teve essa dificuldade de chegar numa conversa um pouquinho mais profunda. Então, com a inserção dessas mulheres nesses espaços, há outras narrativas. Porque foi o que eu falei, apesar do externo também não ser indígena, enfim, tem essa questão de gênero também, por mais sutil que seja. Então, eu acho que as meninas ficam muito mais à vontade para falar, para mostrar. E muitas vezes tem um olhar para coisas extremamente simples que quando a gente vai parar para ver, para editar, é um diferencial. E hoje em dia se faz muito mais necessário, principalmente porque está tendo e é preciso políticas públicas pensadas para mulheres indígenas, tanto internamente quanto externamente. Internamente, que eu digo, é cultural mesmo. Entender que essas mulheres estão querendo falar alguma coisa, entender que o que elas falam também é importante, que elas não estão preocupadas somente com a questão delas, mas com a questão cultural, que é o que o meu avô sempre falava. A sociedade não é feita somente dos homens, eu preciso da minha companheira para ela me mostrar um outro lado que eu não estou vendo. Então, é sempre complementar. A gente sempre fala, a gente sempre anda em dois por causa disso. Exatamente. E a gente lê, né, que os chavantes trazem muito essa questão do dualismo, né? Sim, sempre em dois. Muito bom. E aí, eu queria saber um pouquinho, Clara, sobre as possibilidades que a sua profissão oferece. Quais são as possibilidades que quem trabalha com audiovisual tem? E aí também queria que você falasse um pouquinho na perspectiva, então, indígena, né? O que agrega, né? O que abre de possibilidades aí para uma menina indígena que está assistindo nosso programa ou um menino indígena que está assistindo nosso programa e pensa, nossa, eu quero fazer também esse curso. Quais são as possibilidades? Então, do cinema, você contar histórias fictícias é maravilhoso, é extremamente cansativo, mas quando você vê o resultado final, você fala, nossa, eu estava ali, montei aquilo, desmontei aquilo. Para o audiovisual, porque tem essa diferença de linguagem, né? Para o audiovisual, você pode se inserir nas redes sociais, peças publicitárias, videocasts, que hoje em dia está muito em alta. O cinema em si, a ficção, documentário. E aí vai de você, porque dentro disso tudo ainda tem as inúmeras áreas que, só citando as principais chavinhas de cabeça, digamos, porque dentro dela também se subdivide, som, edição, produção, tem espaço para absolutamente todo mundo. Criativo, braçal, tudo que você imaginar você consegue fazer com o cinema. E principalmente, tanto para registro, quanto para contar histórias, para você mostrar a sua visão de mundo, não somente registrar o dos outros, né?
Então, são inúmeras possibilidades. Que legal, vocês anotaram, queridos, vocês estão aí acompanhando. Realmente, nosso programa está muito rico hoje. E eu quero fazer ainda uma pergunta muito importante para a Clara, que tem a ver muito com o nosso olhar, né? As pessoas no mês de abril param para olhar o indígena, né? Parece que em outros contextos não, em outros momentos não, mas parece que o abril, o 19 de abril, então, mais ainda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós o significado do 19 de abril, se tem um significado para vocês, ou traz também esse aspecto de luta, né, como o Dia da Mulher, né, que a gente também tem essa característica de querer mostrar, olha, todos os dias são difíceis para a mulher, né? Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você sobre o olhar do indígena em relação ao abril, ou o 19 de abril. É exatamente isso que você falou. É mais questão de luta do que de uma comemoração em si. O que a gente tem feito nesses últimos anos é não focar no 19 de abril, mas sim no abril indígena, porque normalmente é onde a gente tem uma janela maior de visibilidade em todos os meios. Foi exatamente o que você pontuou, de as pessoas se interessarem mais. Então, a gente aproveita essa janela, mas é sempre batendo nessa tecla de nós existimos, nós temos o direito de existir, as nossas pautas são importantes, não é essa coisa belíssima que todo mundo acha, que ainda acreditam que a gente recebe uma bolsa por existência, que a gente tem tudo na mão, não é assim. Existem várias regras legislativas para a demarcação de terra. Então, o que a gente tem buscado trazer é tirar essa questão estereotipada de vários assuntos, tanto políticos quanto culturais, e mostrar a diversidade em toda a sua beleza e principalmente em toda a sua luta, em toda a sua dificuldade. Porque não é somente de existência, é territorial. E a gente bate muito nessa tecla de territorial, porque foi como eu falei, a base da cultura toda está na territorialidade. Os chavantes na questão da caçada, os carajá na questão da pesca, o pessoal da Amazônia na questão de escalada, de conhecer, de rastrear. Então, realmente, o território faz parte da gente. Então, é muito mais do que só ter terra para sobreviver. É uma existência espiritual, física, mental, tudo. Então, ou seja, toda a cultura, né? Toda a cosmovisão está vinculada ali à terra, né? Exatamente. Ao território. Sim. Muito bem. Clarinha, e nesse sentido você estava dizendo sobre a visibilidade, né? Que vocês querem dar no mês de abril, mas que eu sei que seu trabalho tem esse objetivo também, né? De dar visibilidade. Queria que você falasse um pouquinho que trabalhos que você tem, onde a gente encontra, né? Tem podcast, eu fiquei sabendo, tem curtas. Sim, de uns tempos para cá eu tenho trabalhado bastante com curtas mais fictícios, não tão ligados à questão de abordando temas indígenas, porque eu queria experimentar coisas novas, trazer um outro olhar também, conhecer outras pessoas, não somente, e ver também o tanto que se assemelha em algumas lutas, sabe? Para a questão indígena, eu trabalho muito com registro fotográfico, não tanto audiovisual, e formação lá na aldeia das meninas, através do Ponto de Cultura Poé. De podcast foi o meu TCC, que aí o que eu busquei foi tratar da temática indígena, mas trazendo outros povos para falar disso, porque eu queria aprender. Eu gosto também do audiovisual, de modo geral, também por causa disso, porque eu aprendo quando eu faço essas coisas. A gente nunca sabe tudo. Sim. Mesmo eu sendo chavante, eu sei que eu estou sempre aprendendo. A cultura ela vai se modificando, as gerações vão trazendo novos olhares. E isso sem perder a essência. Eu acho extremamente importante, que é o que o vovô, meu bisavô, todo mundo falava. É importante registrar para você não perder a essência, mas também não ficar pegado, sim, que tem que ser assim, não. É entender o que está mudando, o que é importante, o que não é. E aí, nesse aspecto, semana passada teve o ATL, eu não pude ir, mas meus pais estavam lá e dá para ver que os meninos
E as meninas arrasaram nas fotos, é umas fotos mais lindas que a outra, com temática extremamente importante e realmente mostrando essa pluralidade de povos. É lindo. É muito lindo. E a gente vai colocar aqui depois para vocês acessarem aqui no link, na descrição desse vídeo, como você acessa o material que a Clara está mencionando e o que ela já produz, tá bom? E nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, foi muito bom, aprendi muito, Clara. E eu queria, para finalizar, que você falasse direto com os nossos estudantes ali naquela câmera, que recadinho que você deixaria para eles? A princípio, é que você escolha uma profissão que te deixe feliz. É normal errar, é normal a gente se frustrar um pouco nas escolhas que a gente faz, mas, por mais clichê que seja, a faculdade realmente é o espaço para você errar, para você aprender, para você testar, para você ver as inúmeras possibilidades, mas também entender que ao escolher uma profissão, você não precisa se torturar que vai ser aquilo para sempre. A vida está aí para você aprender e experimentar naquilo que você se sentir bem. Essa é a principal questão. Muito bem, querida. Agradeço demais a sua participação aqui. E, queridos, estamos chegando realmente ao final do nosso programa. Que bom que você esteve aqui conosco. Espero que você tenha aprendido muito. Se aplique aí nos estudos, vá analisando Pega essa dica da Clara, é importante ser feliz, importante que você se aplique também, pesquise, estude, para que você encontre a profissão que melhor agrade aí o seu coração. Um abraço e até a próxima.